Olá pessoal, hoje eu me impus o desafio de falar sobre este romance Andurá, onde tudo é e não é, de Paz Loureiro. Por que eu digo que é um desafio? Porque trata-se de um autor que produz desde os anos 60, desde 64. Paz Loureiro, aliás, é uma coincidência legal que eu vi. Paz Loureiro nasce em 39. 39 é um ano importante para a literatura da Amazônia, porque é o ano em que Dalcídio Jurandir termina de escrever o seu romance inaugural, o seu grande romance, Chove nos Campos de Cachoeira. É também quando ele termina a primeira versão, digamos assim, de Marina Tambalo, que depois vai ser Marajó, mas Marina Tambalo também é terminado nesse mesmo ano. Ele escreve os dois, termina ali os dois em Salvaterra, a gente sabe disso, e os dois concorrem àquele famoso prêmio Dom Casmurro. Então, 39 é o ano que nasce Paz Loureiro. Mas eu dizia que ele começa a publicar em 64. Ele publica o seu primeiro livro de poesia, Tarefa Pará, pela editora Falângula, que tinha aqui em Belém do Pará. E aí ele prossegue, pessoal, então são quase 60 anos aí de produção. Ao longo desse tempo, Paz Loureiro publicou pelo que eu levantei aqui pela web, a sua produção mais frequente é no campo da poesia, chamemos assim, né? No campo dos livros de poema. Ao todo, a sua obra literária, pelo que eu levantei, não estou seguro disto, mas pelo que eu vi, está em torno de 30 livros de obras literárias. Mas ele também é ensaísta, ele é um pensador. Há vários testemunhos que o reconhecem como um pensador da Amazônia. E então este seu romance aqui é o segundo romance nessa vasta produção. Ele só produziu 2 romances. O seu primeiro romance, chamado Romance das Três Flautas, ele é finalista do Prêmio Jabuti em 87. 3 anos antes, o seu livro Altar em Chamas, ele foi o livro premiado como livro de poesia daquele ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Então é um autor reconhecido. A sua obra, por exemplo, é traduzida, várias dessas suas obras, algumas são bilíngues, outras são traduzidas, por exemplo, para línguas como alemão, francês, italiano, japonês, e também tem publicação em Portugal. Então é um nome consagrado, né? Em vários círculos intelectuais de Belém que conhecem a sua obra, ele é respeitado e reverenciado. Por isso que eu digo que é um desafio e até um gesto temerário de minha parte, porque este seu romance que eu li com atenção, voltei a ele, demorei a gravar esse vídeo, porque eu queria de fato me certificar de que a primeira impressão que o livro me deu pudesse não corresponder à realidade. Vi de novo, eu demorei a gravar esse vídeo, a fazer esse comentário, pelo menos eu prometi para uns 10 dias atrás. O tempo não deu, o tempo meio corrido, mas em todo caso eu também precisava rever. Ainda não estou seguro de que aquilo que eu vou dizer do livro que eu não gostei, não estou seguro que de fato seja. Eu espero cometer aqui o mesmo equívoco que eu cometi quando, num comentário passado, eu falava sobre o romance Bel Réu, de Edir Augusto, e aí, numa circunstância, eu mencionei o seu livro de contos Eu Já Morri, e disse que o livro não era todo bom. Eu disse, tu vires isso aí, né? Eu disse que o livro não era todo bom e, pessoal, uma semana depois, eu acho que no máximo, saiu a notícia de que Eu Já Morri, este livro, ele foi o livro do ano, enquanto livro de contos, escolhido por essa mesma Associação Paulista de Críticos de Arte. É a mesma instituição que deu o prêmio em 84 ao livro Altar em Chamas de Paz Loureiro. Então, eu espero, como eu disse, que seja um outro equívoco. Em todo caso, a minha opinião ela é subjetiva. A minha ideia aqui não é falar mal dos nossos autores, das obras, é justamente o contrário, é contribuir com uma recepção, com uma divulgação.
ver o que a gente está escrevendo aqui. Pelo que eu tenho visto, os nossos autores, os lidos até aqui com esse propósito, todos estão empenhados na tarefa, na empresa de pensar a Amazônia nas suas relações históricas, políticas, econômicas, pensar o homem da Amazônia. Então, é o caso aqui também. Então, este livro, ele... Sim, mas eu ia dizer o seguinte, independente aqui da minha opinião, do meu parecer totalmente particular, a minha ideia é contribuir com a recepção. Eu estou satisfeito com a leitura deste livro, satisfeitíssimo. E quero dizer que, independente daquilo que eu vou dizer, que uma parte do livro não me agrada, não me agradou, entretanto, outra parte eu vou chamar de concepção. Enquanto concepção, enquanto inserção de elementos que possibilitam pensar justamente a Amazônia, figurada aqui de algum modo nesta cidade, que eu vou já falar. Então, enquanto concepção, eu adorei o livro. Agora, o que eu não gostei, em parte, foi da execução. Ou dizendo de outro modo, eu não gostei de parte da execução. Eu não gostei de parte da escrita. Certo? Então já adianta e espero sinceramente que isso seja um equívoco da minha parte. Em todo caso, o nome de Paz Loureiro é muito maior do que, porventura, a impressão que o seu livro me deu. É um nome que não precisa nem de apresentação, e este meu comentário não vai atingir em nada a sua recepção como grande escritor, como pensador da Amazônia. O Paz Loureiro, que além de poeta, além de prosador, ele é também ensaísta, ele é como disse, ele é um intelectual empenhado em pensar a Amazônia. Ok? Mas vamos então ao livro. Vamos ao livro. Andurá, onde tudo é e não é. Eu escrevi algumas coisas aqui e vou me reportar de vez em quando. Eu digo aqui que já o título, pessoal, é uma fórmula poética. Já este título, sobretudo o onde tudo é e não é. Andurá, onde tudo é e não é. Já o título é uma fórmula poética. No sentido da síntese expressiva, da contenção de algo que, como no mito de Pandora, se aberto, instaura uma abrangência semântica talvez ilimitada. Então, eu vou voltar a isto. Não vou explorar agora, que eu preciso dar outros elementos do livro. Eu vou voltar a isto que eu estou chamando aqui de esta síntese expressiva contida no onde tudo é e não é, neste é e não é. Bom, Andurá, pessoal, é o nome da cidade, é uma cidade que fica no Baixo Tocantins, numa das margens do rio Tocantins. É uma cidade que tem uma tradição de produção artesanal de brinquedos de Miriti. É uma cidade, a história, pelo que a gente tem de algumas pistas, ela se dá no contexto dos anos 60. É uma cidade que sofre o impacto na sua economia, no transporte das mercadorias, nos rios, que era feito, esse comércio dos rios era feito pelos regatões, esses barcos carregados de mercadoria. Eu conheço bem isso porque meu pai era regatão num outro lugar, na fronteira com o Maranhão, no Rio Gurupi. Meu pai era regatão, ele era um comerciante do rio. Então, o regatão, este barco, também dá-se, projeta-se também para o comerciante, que negocia, pega as mercadorias, sobe e desce o rio, e vendendo e comprando a produção dos caboclos, abastecendo aquela população distante com essas mercadorias da dita civilização. Então, esse tipo de economia ele é afetado justamente neste contexto por conta da construção que está a acontecer, a construção da estrada Belém-Brasília. Isso o narrador coloca aqui no livro Andurá. Então, Andurá é esta cidade. Além disso, tem outros elementos que também identificam a cidade, além do que eu vou falar daqui a pouco, explorar melhor, do aspecto do imaginário, mítico. Também a cidade é uma espécie de polo produtor de aguardente, de cachaça. Então havia os engenhos, isso é referido não de modo intenso, mas a gente pega aqui e acolá. Tudo isso para dizer que essas características também, em algum momento, se refere ao tráfico e tal.
Então tudo isso nos faz mais ou menos identificar Andorá, de certo modo, como uma espécie de figuração da cidade de Abaetetuba. Tem essas características. A cidade de Abaetetuba é a cidade do escritor, onde ele nasceu, Paz Loureiro. E por conta disso, por conta dos elementos que vão aparecer, Andorá é também uma figuração, digamos assim, da Amazônia e talvez a gente possa dizer do Brasil. Ou quem sabe da América Latina, né? Por conta dos elementos culturais presentes. Mas fiquemos apenas com a cidade de Andorá, sabendo desse seu poder imagético. Mas Andorá é o nome de uma árvore. Nós temos a página 24, o narrador nos diz que Andorá é uma árvore rara e sagrada. Essa árvore ela pega fogo de vez em quando, em umas certas circunstâncias da cidade. A árvore pega fogo, entretanto, ela não queima. As suas folhas não são consumidas, o seu caule, depois aquele fogo, aquele fogaréu que aparece, depois ele passa e a árvore permanece intacta. Quando isso acontece, a população até se agita, vai ver, acorre e tal, mas no geral a população meio que se habitua a este fenômeno. Então este fenômeno que é da ordem do extraordinário, do mítico, né, do encantado, do sagrado, meio que torna-se da ordem quase que do ordinário, quase que do habitual. A população está habituada a conviver um pouco com essa esfera do sagrado, do sobrenatural. Essa árvore, quando pega fogo, essa sua característica, né, de não ser consumida, o que destaca o seu ar sagrado, me lembra aquela árvore do livro de Êxodo, no Velho Testamento, que Moisés vê pegando fogo. É uma vegetação, não sei se é uma árvore, que é a sarça, né? Moisés vê a sarça e se aproxima e ele é recomendado a tirar as sandálias dos pés porque ele está num lugar sagrado. Então essa ideia, não é, a sarça ardente não é referida, mas a gente tem é quase uma espécie de citação, né? De certo modo. Então nós temos um ambiente aí que permeia, que é atravessado pelo sagrado. Isso é importante. E também é importante o que eu disse a respeito dessa espécie de naturalização, né, desse elemento mítico em que a cidade transita. O sagrado, o encantado, o mítico e também o místico. Por quê? Porque além disso, há outras situações e personagens que nos conectam com essa dimensão do sagrado, do mítico, do místico. Por exemplo, uma das personagens da cidade é a pajé Zeneika. Veja o nome, né? Nós temos um personagem real com um nome parecido e com um papel parecido. Então, esta pajé Zeneika, ela tem uma relação com entidades divinas, sobrenaturais, encantadas. São entidades, os caruanas. Os caruanas, eles vivem, eles moram, são seres do fundo dos rios, são seres encantados. E esta pajé Zeneika tem relação com estes seres. Aliás, é um desses seres, a Uyara, que atrai e encanta um outro personagem, que é o jovem Anastácio. Essa expressão atrai, pessoal, eu estou usando aqui por minha conta, porque é uma expressão usada nesse contexto, de algo que prende a atenção, né, de um personagem, alguém que vai ser seduzido por uma personagem dessa, então a pessoa é atraída. Fala-se disso da Mãe d'Água, aqui a Uyara, fala-se disso de certas serpentes que atraem as pessoas e elas são seduzidas e perdem a razão, não sabem mais. Lembra um pouco aquela sedução mítica da mitologia grega das sereias. Então alguém é atraído de algum modo, e aqui nós temos o jovem Anastácio, ele é atraído e é levado para o fundo do rio pela Uyara. A Uyara aparece também em algumas outras situações. Mas nós também temos neste romance a protagonista, chamada Laura. Ela tem o seu destino atravessado por uma experiência com um desses personagens, das lendas, dos mitos amazônicos, né, do imaginário amazônico, que é o Boto. Conforme se acredita, ou essas histórias são contadas, e são muito frequentemente contadas nos interiores, mas aqui também na capital a gente sabe disso, o Boto, ele é um personagem que povoa, né, essas histórias, esse imaginário, porque se diz que ele
ele, em algumas situações, ele mantém relações sexuais com mulheres. Ele se disfarça, né, de um jovem sedutor, muito bonito, que dança muito bem, ele aparece nas festas, nos interiores, está sempre bem vestido de branco, tem um chapéu também branco, e aí ele atrai, ele seduz as mulheres. E é o caso que acontece aqui com esta personagem, Laura. Ela é seduzida por este personagem de poderes mágicos, disfarçado, ou pelo menos fica este era e não era, que é uma expressão que aparece muito, este foi, não foi, não é, foi, mas não foi, mas teria sido, que o narrador meio que joga com aquele par, eu vou chamar assim, aquele par dialético, não é, ser, não ser. Então isso aparece formulado de muitos modos. Então, Laura, ela se lembra dessa situação, deste jovem com essas características, e é uma experiência que junta tanto um êxtase místico, ela fica confusa depois, ela não sabe identificar, mas o que ela guarda muito bem é o êxtase erótico, o êxtase sexual experimentado com este personagem. Por conta disso, a Laura perde a sua virgindade. Ao perder sua virgindade, ela é expulsa de casa pelo pai e então o seu destino, como eu disse, vai ser atravessado por esse elemento mítico e ela vai então sobreviver, ela vai para a cidade de Andurá, ela é das ilhas, nas proximidades de Andurá, a Baitetuba tem muitas ilhas também, então ela vai para a cidade e ali ela se torna prostituta. É uma mulher muito bonita, muito desejada pelos homens, que frequentam assiduamente o seu quarto à noite. Os homens, todos os homens da cidade, todos os homens a desejam, e é à noite que eles a procuram. Entretanto, durante o dia, eles evitam falar com ela, evitam sinalizar de algum modo que a conhecem, embora ninguém fale, ninguém registre a sua presença, tanto os homens quanto as mulheres. Os homens não querem se comprometer publicamente. E as mulheres, porque veem nela uma espécie de rival, e também o fato de ela receber todos os homens mexe com o imaginário feminino, desperta desejos, fantasias, pulsões. A gente tem isso ao longo do livro. Então, pelo fato de ela ser uma prostituta numa sociedade moralista, consequentemente com um grau acentuado de hipocrisia, é o caso de Andurá, então Laura ela é evitada, as pessoas não falam o seu nome, ela é referida como a desbatizada. Então esse elemento importante da identificação, que é o nome, ninguém fala, e também não registram, não falam com ela, de modo que ela tem uma experiência de denegação, a sua existência social ela não é aceita e não é registrada. Entretanto, tem esse outro lado noturno. O destino de Laura ele vai mudar já por interferência também desse elemento mítico, místico, do encantamento, do extraordinário. Ele vai mudar um pouco mais para o final através da ação, do contato que ela tem com a pajé Zeneica. Então é sempre a população, as pessoas convivem com esse elemento, como eu falei, não é algo assim tão extraordinário, faz parte da vida cotidiana. Entretanto, esse moralismo que eu mencionei agora, em grande parte, ele tem a ver também com a religião oficial. As pessoas são religiosas, tem as igrejas dos santos da cidade, a religião católica. Aliás, pessoal, é curioso, o modo como eu falei que eu gostei muito do aspecto do livro enquanto concepção, não sei se eu vou conseguir aqui recuperar isso tudo. Mas a cidade ela recebeu uma maldição. Aliás, um dos eventos em que a árvore pega fogo tem a ver com essa maldição que a cidade recebeu. A sociedade levantou uma calúnia contra um padre, acusando de ter deflorado, abusado de uma jovem. Esta jovem, ela procura o padre para se confessar e daí surge então essa calúnia. Acontece uma tragédia por conta disto e o padre acaba sendo expulso da cidade e ele, da embarcação, no rio, ele joga uma maldição sobre a cidade.
Essa maldição consiste em que as sombras das pessoas começam a se separar dos corpos. Então o livro ele tem 29 capítulos, cada capítulo é antecedido por um pequeno texto com o mesmo título, Vozes Veladas. Essas vozes veladas contam dessa separação das sombras dos corpos e das aspirações das sombras a partir disso, dos problemas das sombras. Elas vão em algum momento se mudar para uma ilha na frente da cidade, que tem o mesmo nome de uma ilha à frente de Abaetetuba, que é a Ilha da Pacoca, que é uma ilha também que tem muitas histórias lendárias. E as sombras se mudam para lá. É uma coisa à parte. Eu lendo aqui a apresentação feita por Neisa Teixeira, ela menciona em algum momento que esses textos, Vozes Veladas, podem ser equiparados ao coro das tragédias gregas, que meio que antecipam ou dão um certo norte para o espectador. Eu confesso que não vi muita ligação entre esses textos, Vozes Veladas, das sombras, e o que acontece com as pessoas. Inclusive, isso é uma das partes que eu achei estranho no livro, que achei que não tem muita pertinência. Por quê? Eu não sei se eu registrei aqui, mas vejam só, eu vou ler aqui um trecho desse primeiro texto chamado Vozes Veladas. E acho que é uma relação de tempo aqui, deixa eu ver, eu anotei algo de tempo. Ao mesmo tempo em que os corpos procuravam o seu lado escuro pelas ruas iluminadas, as sombras se escondiam nos becos atrás das árvores, no fundo dos quintais, no vão das horas, nos porões, no subterrâneo da igreja, no fundo do rio, daquilo que não tem sentido aparente, no lugar das coisas reprimidas ou renegadas. As sombras antes eram escravas das pessoas, agora cada pessoa é que delas se tornara escrava. Escravos de suas sombras perdidas, precisavam encontrá-las para libertarem-se. Sentiam-se escuras, como se a sombra agora descobrisse a sua pele, seu corpo, vazado para fora de cada poro. Uma espécie de danação foi tomando conta dessas pessoas das sombras perdidas. No entanto, bem antes disso, essa é a parte importante, no entanto, bem antes disso acontecer, a partir do dia em que a cidade foi amaldiçoada, tudo parecia normal em Andorá. As sombras seguiam as pessoas de quem eram a sua outra parte, ou pura ou pecaminosa. As sombras sendo sombras de alguém. Andorá, uma cidade igual às outras, com as idas e vindas que demarcam as imperfeições humanas. Quer dizer, antes disso, tudo ocorria de modo normal. Mas eu não vejo que após essa maldição e as sombras se separarem, as pessoas ajam diferente do que agem os seres humanos. A hipocrisia, as pulsões, as fantasias sexuais, tudo que acontece aqui em tese, ao que parece, pelas sombras terem deixado as pessoas, isso continua acontecendo em pessoas com sombras. Ao que parece, o autor quer simbolizar é algo meio, não é muito fácil de dizer o que essas sombras podem significar. Tanto esse aspecto do inconsciente, das pulsões, do reprimido, mas também do imaginário, a coisa mítica. Então, não é muito, eu não encontro muita conexão, e raras vezes, eu lembro de 2 vezes em que no texto, fora desses Vozes Veladas, aqui no texto, nos capítulos, em 2 vezes, se eu não me engano, em que se mencionam as sombras. Talvez eu esteja enganado. Eu já li este livro tem mais de 10 dias. Então, e eu revi alguma coisa, mas não revi tudo. Mas eu lembro de pelo menos 2 vezes. Uma vez em que Laura está conversando acho que com o escritor, que vai ter um papel importante. Aliás, ela vai formar um par romântico com esse escritor depois. E diz que a sua sombra saiu dela e entrou no livro. E numa outra vez em que uma mulher da sociedade de Andorá, chamada Cotita, ela é uma das que mais dá vazão a essas fantasias despertadas pelo pensamento, né, que ela tem sobre Laura. Então ela está ali conversando com uma outra mulher,
e a sua sombra meio que atravessa, eles estão num círculo e a sombra atravessa para o outro lado. Mas assim, naquilo que diz respeito à condição humana, com aquilo também que é reprimido, com aquilo que pertence ao nosso lado não racional, eu não vejo que altere nada, então eu não vejo muita conexão. Tá? É possível que isso tenha um sentido, um simbolismo, mas eu realmente não vi muita conexão de que modo que isto afeta o desenrolar da cidade. Então, por exemplo, nós temos já aqui essa referência que antes tudo era normal. Eu fiquei pensando, puxa, mas não altera, será que isto não é algo que acontece depois? Não, a gente vê aqui que tem o marco, é quando o padre amaldiçoa a cidade e isso já está posto. Não é algo que acontecerá. Então eu não vi, isso é um dos elementos que eu não vi, que eu vi um pouco de... me falta, pelo menos a mim, eu não consegui localizar a pertinência disso com o todo da história, porque a história enquanto tal, seja pelo seu aspecto, digamos, que isso aparece em algum momento, eu vou usar a expressão, o autor não usa, mas ele usa inconsciente, repressão, recalque, seja pelo aspecto psicanalítico, as pessoas não precisam perder a sombra para ser assim. Seja pelo aspecto do imaginário, a região, né, a mentalidade humana, de maneira geral, na sua relação com o pensamento mítico, ela já tem esse tipo de coisa. Então, eu não vejo de que modo que isso afetou as pessoas. A não ser que é um modo também de eu ver isto, isso seja uma espécie de figuração a partir do contato com a civilização ocidental. Aí eu veria um pouco de lógica, embora o texto em si ele não seja tão preciso nisto. Quer dizer, o perder a sombra mas veja que veja que não é tão fácil. O perder a sombra teria a ver, portanto, com este contato com o Ocidente esclarecido, com a sua epistemologia de desencantamento do mundo, que está presente aqui, isso está presente. Então é um modo de eu puxar essa referência à perda das sombras, à separação das sombras, à independência, à autonomia das sombras das pessoas. Então eu não consegui ver muita pertinência entre os textos Vozes Veladas, embora a expressão veladas me remeta a uma tradição. Em algum momento a gente tem também que as vozes veladas meio que elas revelam a verdade. Então esse velado acaba me remetendo à tradição ocidental, a ideia do esquecimento, da revelação, portanto a ideia de verdade numa perspectiva do pensamento grego antigo. A ideia de aletheia, a verdade. Então, haveria aqui uma espécie de revelação, mas eu não consigo, de fato, localizar isto tão bem. A conexão entre os textos Vozes Veladas e o texto da narrativa enquanto tal, dos personagens, etc. Então, eu não vejo também muita pertinência no que disse que é também uma escritora, uma estudiosa, Neisa Teixeira, quando ela diz que essas vozes veladas são como que o coro da tragédia grega. Tá? É fragilidade minha, certamente. Ok? Bom, deixa eu voltar aqui. Então nós temos este elemento mítico, né, frequente, através desses personagens. A Zeneika, o destino de Laura, o personagem Anastácio. Então, o livro, o aspecto sagrado da cidade passa por isto, as suas crenças. Bom, com tudo isto, o livro de Paz Loureiro, este romance, ele me aparece a mim como um grande mosaico. Um grande mosaico. Vários elementos, eu não falei todos, vou falar agora, mas um grande elemento que tenta apresentar justamente aquilo que eu falei no começo, de um pensamento sobre a Amazônia, a sua relação, a sua história, a sua relação com este contato, com esta anexação com a dita civilização ocidental que produz um impacto. Então esta civilização dita ocidental, alguns já chamaram de esclarecimento, ela tem
pelo menos duas, talvez três características. Uma é a sua epistemologia racional, racionalista, que produz um desencantamento do mundo no sentido de que a sua verdade, a verdade racional, a verdade da ciência, a verdade da filosofia, age sobre o mito onde quer que chegue, de tal maneira a negá-lo enquanto explicação sobre o real. Então, é neste sentido, essa epistemologia, que nós já temos um pouco deste par é, não é, ser, não ser, que remonta justamente à origem do pensamento racional, quando o pensamento racional surge, segundo uma convenção de historiadores, estudiosos, isso acontece lá na Grécia Antiga, do século VI a.C., o pensamento racional ele surge mediante uma ruptura, até certo ponto, com o pensamento mítico. Então, essa epistemologia ela é fundamental neste processo de separação, talvez tenha sentido as sombras, de separação deste imaginário que passa, que se torna proscrito, digamos assim, do ponto de vista desta lógica. Entretanto, no caso da Amazônia, ele permanece, né? De algum modo, ele sobrevive, uma espécie de resistência, talvez inconsciente, digamos assim, permanece na cultura como uma espécie de fóssil. Então, este é um lado, tem essa civilização que chega e anexa, por isso que eu disse que pode ser tanto a Amazônia, figurada em Endurá, quanto o Brasil, quanto a América Latina, América no seu todo. Então, esta lógica é uma lógica de desencantamento do mundo, daquilo que era encantado, do elemento mítico, místico, etc. Que no caso da Amazônia se vê, como eu disse, que permanece. E aqui está a história elaborada pelo Paz Loureiro, onde mostra isso acontecendo. Mas essa mesma lógica, ela tem este seu lado, digamos, espiritual, mas ela também tem, espiritual, intelectual, teórico, mas ela também tem o seu lado, digamos, pragmático. E ambos andam juntos. Então é preciso desencantar para, desencantando, substituir a lógica e poder explorar os recursos naturais que geralmente são entendidos miticamente como espaço sagrado dessas entidades que, enquanto permanecerem ativas, haverá resistência no povo, de certo modo, para que aquilo seja apropriado. Isso acontece no contato com os indígenas, etc. Então, talvez tenhamos isto aqui. Então, essa civilização, do ponto de vista pragmático, é aquilo que alguns autores indígenas, alguns antropólogos chamam de civilização da mercadoria. A gente tem isto, por exemplo, no livro do Davi Copenau, A Queda do Céu, a gente tem isto no livro que eu já citei aqui, Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Isso aparece, como eu disse, em alguns trabalhos antropológicos. Então é a civilização da mercadoria. Para que ela haja sobre aquele ambiente é preciso desencantar. As duas coisas andam juntas. Então são duas perspectivas, a epistemologia e a pragmática, mas tem um outro elemento que é a mitologia que vem com o Ocidente. Então é uma outra mitologia. Que vai se colocar como verdadeira, como superior, que é a religião cristã. Então, tudo isso, de algum modo, nós temos aqui. E aí eu queria chamar a atenção para o primeiro capítulo. O primeiro capítulo do livro, o livro começa muito bem, eu vou anotar aqui que eu preciso falar dos pássaros, do pássaro junino, preciso falar do caçador, preciso falar do matador de aluguel, são elementos importantes. Matador de aluguel, não posso esquecer, tomara que eu não esqueça. Então, o primeiro capítulo, pessoal, ele começa muito bem. Me parece que é o grande capítulo do livro. Neste capítulo, tanto os elementos que estou chamando aqui de concepção, os elementos conceptuais, digamos assim, estão alinhados simetricamente com a narrativa. A narrativa, ela está à altura ali daqueles elementos. O que acontece? Como é que o primeiro capítulo ele abre com uma referência a um matador de aluguel. Este matador de aluguel, ele veio de uma cidade também no Tocantins, mais distante de Andurá, chamada Maralém. Maralém, que é uma referência a Marabá. Eu vou já dizer por quê.
Então ele vem no mesmo barco que traz o circo. Há um circo que se instaura em Andurá, que é o Circo Garcia. É um nome também conhecido de um circo que havia aqui, até por volta dos anos 80 a gente conhecia. Lá na Pará Maranhão, onde eu morava quando era criança, eu via os comboios dos circos, do Circo Garcia, do Circo Bartoldo, atravessarem a ponte, aquelas longas filas, aqueles comboios do circo. Então o Circo Garcia também é um circo, é o nome de um circo que existiu. Então o circo chega e vai ser armado. Então este matador de aluguel, ele vem de carona no barco que traz o circo e até ajuda a armar a lona ali, mas ele tem numa espécie de mala nordestina. Em algum momento o narrador descreve com traços nordestinos. Ele tem uma orelha humana que é da pessoa que ele matou sob encomenda de um madeireiro. Esta pessoa que ele matou é um trabalhador rural. Então você já tem aí um pouco na perspectiva daquela pragmática que eu mencionei. Você tem o lado intelectual, espiritual da epistemologia, que desencanta o mundo, e você tem o lado pragmático. Então este matador de aluguel, de algum modo, ele é um elemento dentro dessa lógica pragmática. Ele é um matador de aluguel a serviço de madeireiros e de outros personagens que estão interessados em superar obstáculos para poder ter acesso à riqueza, que acontece na Amazônia até hoje, sabemos disso. Então, o Paz Loureiro coloca isso de modo bem bacana. Pois bem, mas este ciclo está a ser armado. Então, há um personagem que narra este momento. O livro começa, parece que é um narrador em terceira pessoa, mas em algum momento, a página 17, a gente vai ter referido o personagem falar de si próprio. Ele fala, eu fiquei sentado no chão, é o narrador, que é um menino. Então ele vê a lona do circo ser erguida e ser armada. E aí, quando o circo se abre, aquela lona por dentro, interna, tem ali um mapa celeste pintado. É uma das coisas maravilhosas. Tem um mapa celeste. Neste mapa celeste, pintado por um artista. E o narrador fala o seguinte, deixa eu ver se eu localizo. Talvez eu não localize, mas eu vou citar de memória. É um pintor da cidade de Maralém, chamado Augusto Morbach. Este personagem existiu, este pintor existiu, viveu em Marabá. Ele era goiano, de origem, de nascimento, mas viveu em Marabá. Augusto Morbach. E em algum momento, pessoal, eu não vou localizar aqui como é que o narrador se refere a ele. Mas o narrador, aqui está, vejam só, página 18. O narrador fala o seguinte, olha. Aquele toldo de lona aberto em cúpula, cobrindo o circo, pairando no alto, diante dos meus olhos, o personagem narrador, deixou-me perplexo e isolado do que acontecia em redor. A lona de cobertura na superfície côncava interna tinha sido pintada em Maralém por um excelente artista, pouco conhecido, vítima dessa forma de isolamento que confina o talento a uma quase obscuridade, Augusto Morbach. Então, é uma referência a algo real. Este grande artista, ele ficou meio que... Eu lembro que ele, de ilustrações dele, o mito da cobra Norato, se eu não me engano, mas aqui o narrador o Paz Loureiro, através do narrador, faz essa espécie assim de homenagem a Augusto Morbach. Mas, então, Augusto Morbach, veja o texto, continua. Ele comprimira nessa admirável tela abobadada o seu conhecimento livresco e o mundo imaginário cercado nas bordas por um arco-íris de imenso brilho cromático. Pintou na cobertura flocos de nuvens em vasto azul, o firmamento, o sol luminoso e incansável, a lua redonda. Então ele vai descrevendo as imagens que estão na lona. Mais à frente, veja o que diz aqui. Não esqueceu, então ele pintou
ele pintou a Lua, ele pintou Vênus, a estrela mais brilhante e a mulher da Lua, como quem fosse recriando o céu na terra. Não esqueceu a Via Láctea, estrada luminosa que serve de caminho da anta. Aqui, quando ele fala da Via Láctea e se refere ao caminho da anta, ele faz uma conexão. A Via Láctea é este caminho de leite de tradição ocidental com o caminho da anta, que é uma das constelações vistas pelos indígenas. Então já temos aí, nesta pequena referência, este elemento que eu mencionava agora há pouco com outros meios. Além disto, o narrador também diz, olha, pintou também o Cruzeiro do Sul, onde, veja que expressão, a imaginação crucifica a realidade. Super significativo isso daqui. Super significativo. A gente poderia explorar isso bastante. O Cruzeiro do Sul, onde a imaginação crucifica a realidade. Então você também aqui tem uma deixa para esse elemento de anexação, de dominação do Ocidente sobre esses povos que estavam aqui e que vai constituir, portanto, a história da Amazônia, surgindo aí o caboclo, esse misto de influência ocidental, mas também da raiz que está aqui. Então, de algum modo, esse Cruzeiro do Sul crucifica a realidade. Sim, o que eu queria dizer, esse caminho da anta é uma referência aos antigos povos, aos antigos Tupinambá. Isso vai aparecer também mais à frente, no outro momento, já na página seguinte, na estação das chuvas, alagando tudo, Morbach pintou a constelação da Canoa, que é outra constelação indígena. E ele segue, pintou, além do já visto, o índio e a Índia, saídos de suas redes, jamais separados, seguidos por vagalumes que bailavam no verde da várzea, iluminados pela prateada luz da lua. Então essa referência aos indígenas é importante. Depois vem mais outras referências. Deixa eu ver aqui uma parte importante. Mais embaixo, já no final da página, em torno dessa paisagem encantada que nos aproximava, de repente esse menino se dá conta de uma garota que ele gostava também, uma adolescente, chamada Clarinha, que está ao seu lado. Ele fica maravilhado quando ele percebe que ela está também olhando estas imagens. Eu aproveito a oportunidade para dizer que o romance tem esses dois casais. Tem a Laura e o escritor, que vão se formar mais para o final, e esporadicamente temos referências a esse casal jovem aqui, que terá um destino um tanto quanto, aparentemente, foi ou não foi, trágico, e eu quero aproveitar isto para fazer uma outra exploração deste ser, não ser, deste é, não é. Daqui a pouco, eu espero me lembrar. Mas aqui neste trecho nós temos o seguinte, olha, em torno dessa paisagem encantada que nos aproximava, ele está falando de Clarinha, né? O pintor pintara caravelas, observem, caravelas chegando com a cruz de Malta nas velas, enquanto índios rendidos eram trucidados impiedosamente pelos conquistadores. Padres catequizando os gentios com a mão esquerda, retiravam maracás sagrados com a direita, entregavam a cruz e cobriam de panos as vergonhas cerradinhas das Índias, e aí vai, Essa passagem dos maracás é fundamental, pessoal. A gente encontra referência desde o livro de Hans Staden, a importância que os pajés indígenas tupinambás e a própria comunidade dava aos maracás, que são estes objetos sagrados feitos de um material que parece abóbora. O Hans Staden aqui, aliás, ele menciona isto. Deixa eu ver aqui. Veja só, os selvagens, aqui eu estou lendo o Hans Staden, no capítulo 23, não dá para ver aí. Olha o que ele diz: os selvagens acreditam numa coisa que cresce de forma parecida a uma abóbora. Na verdade, é uma cabaça. Ele diz aqui parecida com a abóbora, que ele não conhecia o nome. É grande como uma panela de meia pinta e oca por dentro. Eles enfiam um bastão através dela, recortam um buraco com a forma de uma boca e colocam pequenas pedras em seu interior de modo a fazer um chocalho. Com isso fazem barulho quando cantam
e dançam. Dão-lhe o nome de maracá. Cada homem tem o seu próprio maracá. A aparência dele é como o ilustrado pela figura a seguir. Então isso aqui está no livro, esta ilustração. Aí no meio tem o maracá com este corte que parece uma boca. E aqui ele prossegue falando, esses instrumentos, eles eram instrumentos sagrados e ele meio que eram instrumentos de ritual, né, para consulta aos espíritos. Então quando o pajé, claro, todo um trabalho espiritual, as escolhas inclusive das sementes eram sementes também sagradas, as pessoas consultavam e ele mexia aquele maracá e se ouvia, segundo se acreditava, a voz dos espíritos. Os jesuítas, os cristãos, tanto católicos quanto protestantes, eles vão se indispor contra isso, eles vão ver, e você vai ver em vários, por exemplo, também tem aqui, o livro é um livro importantíssimo para mim, é um livro de 1612, deste capuchinho, o padre Cláudio d'Abbeville, que conta a relação dos franceses com os indígenas tupinambás, lá no Maranhão, na ilha do Maranhão, chamada aqui, que é a ilha de São Luís. E aqui aparece, o Cláudio d'Abbeville, que aqui no capítulo 51, ele menciona cerca de 30, mais ou menos 30, constelações indígenas. Então é isto que o narrador diz que Augusto Morbach pintou. Então esses elementos, como elementos de base para pensar essa relação de dominação que se dá na Amazônia, com a Amazônia, com o Brasil, é algo que esse conhecimento, como ele diz, o narrador diz que o Augusto Morbach, ele comprimira nessa admirável tela abobadada o seu conhecimento livresco. É o que o Paz Loureiro faz aqui de modo muito bem. Muito bem. Então nós temos aí esta relação de contato, de anexação, mas de dominação e de algum modo de resistência através do chamado imaginário. Uma outra coisa importante, tive a sorte aqui de anotar, é que neste circo, depois quando tem o espetáculo do circo, inclusive a Laura vai, ela forma assim em torno dela um vazio, as pessoas não querem ficar perto dela, porque ela é prostituta, e é ali que a dona Cotita fica falando mal dela. Mas no palco se assiste, ali no palco do circo, se assiste a um espetáculo de um pássaro, que gira em torno, o enredo é o seguinte: o Conde d'Aleimar, veja o nome, Conde d'Aleimar, ele contrata um caçador para matar este pássaro, porque este pássaro é um pássaro encantado, é um pássaro mágico, segundo a crença local, que impede que ele se aproprie da riqueza. Então vejam, aí está o elemento. E aí o caçador, então, se apaixona pela filha do Conde d'Aleimar e vice-versa, e ela não sabe que ele é o caçador contratado para matar o pássaro. Então você tem isto aí. Uma coisa belíssima, isso muito bem arranjado. Em algum momento o texto fala que acontecem duas dramaturgias, lá no palco e outra na plateia. Eu diria que também no livro, no seu todo, você tem essa história sendo contada de Laura, do narrador, que eu vou já falar do narrador. O narrador, é bem importante eu falar dele, mas você tem esse elemento de contato, de conflito, de dominação, de sujeição, de resistência acontecendo. É o que eu vejo, é o que eu admirei aqui neste livro do Paz Loureiro. Mas eu queria falar agora já daquilo que me pareceu frágil. Já falei do que eu não vi, da relação das sombras com a narrativa dos capítulos, são 29 capítulos. Embora seja possível especular, talvez seja a intenção do autor deixar a coisa assim, mas eu confesso que não me satisfez tanto. Mas falemos do narrador. O narrador, a gente tem ali, que ele se identifica como eu, mais à frente a gente vai ver que talvez, sempre a lógica do tudo era e não era, porque tem a ver com esta relação entre uma lógica que se apropria de si como expressão da verdade, que é a lógica racional, que exclui a outra. Mas, ao mesmo tempo, isto remonta à fundação, como eu já disse, da tradição ocidental, porque lá no começo ainda tem pensadores que vão justamente chegar a este par, chamemos assim, dialético, ser e o não ser. Então tem filósofos ali no começo da filosofia,
por exemplo, Parmênides e Heráclito, que vão debater longamente acerca desse par de opostos. Então, que pode abranger, chegando para nós, essa relação entre a realidade enquanto tal, desencantada, concernente ao ser, e o imaginário, o mito, como concernente ao não ser. É uma forma também de pensar isso a partir do livro aqui do Paz Loureiro. Então é uma espécie de diálogo com a longa tradição, meio que com este ser, não ser, é e não é, ele meio que localiza o começo desse processo que chega a nós, tem este impacto aqui entre nós. Mas eu quero falar do narrador, eu preciso falar do casal, tá? Do casal, para voltar um pouco a isso aí, ao ser, não ser. Então a gente tem às vezes o texto é narrado em primeira pessoa, como é o caso que eu mencionei. Às vezes é narrado em terceira pessoa. Então, se eu entendo mais à frente com algumas pistas, que o narrador chama-se Tonico. É o adolescente, ele é um estudante secundarista, Tonico, que gosta de Clarinha. Ambos são vizinhos da casa de Laura. Então tudo isso me leva a entender que Tonico é o narrador. Que às vezes a história é narrada em terceira pessoa, às vezes em primeira pessoa. O que fica confuso, isso não é esclarecido, fica confuso, tem essas pequenas deixas e nem parece, agora talvez eu seja um pouco leviano, não quero ser, mas não parece, o autor não se preocupa em nos dizer, olha, é assim, esse personagem que está narrando. Não, a gente pega aqui e acolá, meio que no ar. Sendo o narrador Tonico, e parece que por conta desses elementos que eu mencionei, fica um tanto quanto estranho o fato de que o narrador nos conte a história e, inclusive, do elemento trágico que acontece com o casal. Vai acontecer algo trágico, não vou dizer para não dar mais spoiler, que eu já dei alguns. Então, sendo o narrador Tonico, que tem essa experiência trágica, talvez ele não pudesse ser o narrador. Talvez não pudesse ser o narrador por conta do que aconteceu com ele. No entanto, ele é. O que a gente tem, talvez, para entender isto, é que, dentro da lógica de Andurá, tudo é e não é. Então, Tonico passa por aquilo e, ao mesmo tempo, ele narra. Mas a narrativa não nos ajuda a aceitar isso de modo... Talvez é possível que alguém leia e sequer se dê conta de que Tonico é o narrador. Mas Tonico tem ali um fim, que talvez seja, talvez não seja um fim, junto com Clarinha. Acontece que Tonico e Clarinha são filhos de famílias rivais. São filhos de famílias rivais em Andurá. O que nos remete a um par romântico famoso, Romeu e Julieta. Cujo autor é também autor de uma outra obra, Hamlet, onde aparece talvez a frase mais famosa literária, que é ser ou não ser. Eis a questão. Então me parece que neste sentido, Paz Loureiro é muito feliz em mesclar todos esses elementos e compor desse modo a sua reflexão enquanto figuração neste romance, esse problema que começa, pelo visto, lá atrás. Essa relação do pensamento racional, dessa epistemologia que desencanta com a outra forma de pensar, que é o mito. Isso chega a nós. Entretanto, pessoal, como agora para finalizar, quanto tempo já? Nem sei. Entretanto, para finalizar, apesar desta potência, digamos assim, conceitual do que está subjacente à história, eu não fiquei satisfeito com a execução. Primeiramente, não tem a ver com isso, mas eu acho que é um comentário importante, há muitas falhas de revisão. Eu fico preocupado em falar isso, porque eu falei de um outro livro. Na verdade, os livros que eu tenho lido, apenas 2 desses livros que eu li, eles não têm problema de revisão. Desses que comentei aqui. Não, eu estou sendo injusto. Mas eu lembro bem de 2 que não tem. O Bell Hell é bem revisado. Os livros do
os livros em quadrinho do Gidalt Moura são bem revisados. Eu fiquei com uma dúvida, é aquela coisa já de, talvez de toque, eu fiquei com uma dúvida em ambos, quando, o que é muito comum aqui em Belém, as pessoas acreditam que falam corretamente o tu, e conjugam os verbos a partir disto, mas as pessoas falam muito assim, por exemplo, tu falastes, tu fizestes, quando a gente sabe que esse S não existe nessa formulação. Então eu vi alguns personagens usando assim. No caso do Edir Augusto, eu sei que ele é um grande conhecedor disso, ele caracteriza, porque os seus personagens são personagens dentro de uma certa zona social, que isso é comum. Também, no caso do Gidalt, algum personagem fala assim, eu fiquei na dúvida, mas eu acho que é do Brega História. Fiquei na dúvida, mas é pertinente com o ambiente dos personagens. Entretanto, aqui, no caso do livro do Andurado, do Paz Loureiro, há vários erros, problemas de revisão. Vários. Mas não é isso que eu quero falar. Eu fiz esse comentário, mas não é sobre isso. Eu não encontro esse tipo de erro aqui na fala dos personagens, não. Mas há problemas de revisão. Sim, eu falei isso porque quando eu fiz um comentário aqui de um livro atrás, eu vi depois que alguém disse que eu estava sendo pedante. Isso era algo pedante, mas tudo bem. Mas há problemas de revisão. Então, o que eu observo é que muitos autores, talvez, eles têm... Eu mesmo cometi esse erro com o meu A Pedra de Babel, eu mesmo revisei e depois eu encontro vários erros. Então, o autor confia, né, que ele pode fazer a revisão, não fica perfeito. É preciso confiar no trabalho do revisor profissional. É preciso. O meu Albergue Noturno foi revisado pelo corpo técnico contratado pelo IAP, é perfeito. Inclusive a revisora algumas vezes teve dúvidas e aí fez contato lá com a funcionária do IAP para me perguntar. Então é um trabalho criterioso e eu vejo que muitos dos nossos autores atuais publicam sem cuidado com revisão. Então, mas isso existe aqui. Mas não é disso que eu quero falar, sobre o que não me agradou na narrativa. O que não me agradou? Bom, esse livro do Paz Loureiro, ele mescla o poeta, quando o poeta aparece, parece muito bem. Mas, ao prosador, também se junta o ensaísta, o teórico, e às vezes há um abuso num livro que é literatura, me parece que se excede um pouco alguns circunlóquios, alguma coisa, e até mesmo, não é só por ser teórico demais, mas até mesmo do ponto de vista da escrita, a coisa se excede. Eu acho que eu anotei algum exemplo aqui, deixa eu ler aqui a página 23. Devo ter anotado, eu anotei vários, mas agora não vou recuperar. Página 23, eu anotei aqui, um exemplo. Vou começar lendo um pouco antes. Num desses trechos chamado Vozes Veladas. Não sei se é o primeiro. Não, acho que é o segundo. Vou pegar um pouco antes. É sobre aquela maldição, né? Aquela calúnia que levantaram sobre o padre. Bom, dizem e não dizem, olha só, né? Esse jogo. Dizem e não dizem que há alguns anos o padre foi acusado de ter deflorado uma jovem que, apontada como pecadora, fora excluída sem compaixão da Irmandade das Filhas de Maria e duramente punida pela família com castigos e privações, enforcou-se em uma corda atada no badalo do sino da igreja, ficando pendida no alto da torre, para espanto da população e desespero de seus familiares. Agora vem a parte que eu vou chamar de excessiva. Ficou pendente no ar, feito bandeira murcha, na fatal derrota de uma vida. Isso eu já achei carregado demais. Não precisava, na fatal derrota de uma vida. E enquanto o corpo pendia, balançando, preso no badalo, o sino soava suas badaladas cavossonantes como o som dos gonzos das portas da eternidade. Esse tipo de coisa. Isso aparece, claro, com
com outros elementos narrados, mas eu acho até que há exemplos piores do que esse. Entretanto, quando aqui e acolá o poeta ele formula umas expressões, eu digo poeta porque a poesia trabalha com esse poder de síntese expressiva que eu mencionei aqui, que está presente no título Onde Tudo É e Não É, e espero ter explicado isso, espero ter expressado isto. Mas, por exemplo, no momento em que no circo aparece a frase: o circo é um sonho de lona. Puxa vida, isso eu achei lindo, eu acho lindo isso. O circo é um sonho de lona. Ou quando diz, num certo capítulo, lá, a página 41, no final do capítulo, o clima não está legal ali no quarto de Laura, ela está conversando com um cliente, com um amigo, está um clima meio pesado, mas o capítulo termina do seguinte modo: um pássaro canta e salva a tarde. Perfeito. Então essas coisas mais sintéticas, mais bem cuidadas, ou quando num certo momento, a página 192, o poeta diz: o destino é um cão faminto. E a frase, ela, na verdade, o contexto prossegue muito feliz. Mas em outros não. Em outros nós temos esse pouco de excesso, e esse é o elemento que me fez, digamos, ficar dividido. A execução, em vários momentos, talvez eu não tenha escolhido aqui um exemplo bom, mas eu espero estar equivocado. Se vocês leram esse livro, se vocês conhecem, ou se vierem a ler, quiserem comentar com propriedade, claro, né? Não só me acusar de pedante, porque isso, mas leiam, para ver se eu tenho razão ou não, e se eu não tiver, digam lá. Então eu espero que seja um equívoco da minha parte. Em todo caso, se trata de um livro importante, se trata de um livro de um pensador, que tem uma trajetória que fala por si, que tem um reconhecimento que fala por si. Sem dúvida não é essa a minha breve fala aqui que vai prejudicar ou que vai trazer algum tipo de mal-estar. Eu espero que não, espero sinceramente que não. Mas é o modo como eu li, é o que eu percebi, pessoal. Então, não sei se falei tudo. Claro que não se fala tudo, eu sempre digo isto, mas fica a minha recomendação: leiam o livro, nossos autores, até agora o que eu peguei para apresentar aqui, nossos autores estão empenhados em pensar a Amazônia. Pensar a Amazônia na sua relação de dominação, na sua relação de resistência, e isso de vários modos, certo? Bom, pessoal, foi isso por hoje. Eu fico por aqui e até o próximo. Os dias estão corridos, muito intensos, pouco tempo, mas brevemente eu retorno com outro livro, ok? Valeu, é isso aí, tchau.